Fala galera, beleza? Estou iniciando um vídeo aí para estar trazendo uma videoaula sobre o Mastercam. É um software de programação bem atual. Todo ano sofre atualizações aí. Inicial do software, você tem uma área de trabalho. Nessa área de trabalho aqui é onde vai acontecer tudo, é onde vai acontecer a programação. O que eu gosto sempre de dizer, programar não é uma tarefa muito difícil, né? Não é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa que requer treino. Porém, o que você precisa entender é o que está acontecendo aqui em relação à máquina. O que você precisa ter uma boa ideia é do que está acontecendo aqui em relação ao que vai acontecer lá na máquina. Então você precisa entender do processo em si. Uma parte de fixação, né? Uma parte sobre como fazer, o que apertar, que ferramenta usar. Então hoje nós vamos estar começando uma aula básica, vamos tentar usar mais a parte de 2D. É óbvio que a gente vai avançar um pouquinho, vai criar um sólido aqui para mostrar também alguns recursos do software e despertar curiosidade. Mas o intuito ideal aqui é que comece do básico. Então, como eu falei aqui na nossa área de trabalho, aqui você tem um plano, e esse plano é um plano de topo, né, como você pode ver aqui. E essa cruz que você vê, né, esse centro que você vê marcado aqui, é o nosso zero peça. Ali é o G54, o G53, o G55. Depende do que você está usando lá na sua máquina. Então você pode habilitar ou desabilitar essa cruz que está ali no meio usando a tecla F9, né? Eu gosto de sempre ter ela ali como apoio, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem um pouco mais a máscara do software. Por que eu uso aquela ali como apoio? Ao invés de direcionar o meu ponto zero peça depois da peça pronta, eu já uso ele desde o início. Então, abrir o software ali, você aperta F9, né? E acaba tendo essa marcação do ponto zero aqui. Aqui em cima nas abas do software você vai ter alguns recursos como sólidos, preparação de modelo, criações, transformações, né? Arrastar, mover, rotacionar, transladar, né? Aqui em máquinas é os tipos de máquinas que você vai estar podendo programar utilizando esse software. Então você vai ter lá fresadora, fresamento. Aqui você vai ter algumas opções de centro de usinagem que você pode estar configurando, torno, né, fio, router, né? Então tem bastante recursos aqui, mas a ideia, como eu falei, não é ter um vídeo longo, é ter um vídeo rapidinho ali todo dia, uma brincadinha, todo dia ter um vídeo rápido ali. E ao longo do tempo a gente vai tentando usar cada utilidade desse software aqui juntos, né? Claro, respeitando o tempo de cada um. Vocês que estão vendo a videoaula aí podem ir pausando, podem ir adiantando o vídeo, podem voltar se esqueceu de alguma coisa. Mas é isso, vamos lá, né? Eu vou começar pegando aqui na wireframe uma criação de um retângulo, por exemplo, né? E um detalhe que a gente já pode ir citando, né, para algumas pessoas que já estão lá na frente, todas essas teclas que estão aqui, todas essas utilidades que estão aqui, você pode adicionar keymapping. Então, o que são essas keymappings, né? Essas keymappings, elas são teclas-chaves, né, que você pode já pegar isso aqui direto, sem necessitar de clicar lá. Por exemplo, Ctrl D e habilitar o quadrado ali já, o retângulo, e iniciar o desenho ali. Então vamos lá, vamos fazendo junto. Eu vou iniciar um quadrado aqui, mas eu não quero um quadrado de canto, eu quero um quadrado de centro. Então eu clico nessa opção aqui e adiciono um quadrado de centro. Beleza. Aqui é onde eu vou carregar as medidas do meu quadrado, tanto de canto como de centro, né? Aqui eu vou fazer um quadrado perfeito de 90 por 90, né? E vou dar um OK. Beleza, né? Como vocês podem ver, um quadrado perfeito aqui. Tá, vamos lá. O que a gente pode estar fazendo aqui? Esse método de trabalho no plano de topo aqui é um pontapé inicial para quem está começando no software. Então, vamos lá. Eu já vou logo extrudando essa parte aqui, né? Ele me pede para estar selecionando um encadeamento para extrusão. Então eu clico em sólidos e extrudo. Seleciono. Ele pegou o encadeamento. Eu dou OK, que é isso aí mesmo que eu quero extrudar. E ele me pede a direção. Eu posso reverter a direção no canto esquerdo aqui. Como eu posso aumentar, posso diminuir, então depende de mim o software. Como eu falei para vocês que ia fazer um quadrado perfeito ali, ou até um cubo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu saí da função ali sem dar OK. Vamos pegar de novo, extrude, selecionei, dei um OK. E agora fala o meu comprimento ali, 90. Beleza, vou reverter a direção para manter meu zero peça no topo da peça, né? E vou dar um OK. Beleza. O que acontece aqui? Agora eu já tenho alguma coisa aqui para usinar, talvez uma peça quadrada, algum detalhe aí que vocês podem estar fazendo no dia a dia. Tá,
É óbvio que é muito difícil aparecer simplesmente uma pecinha assim para estar usinando, então hoje, para dar uma força e para dar uma melhorada na capacidade de entendimento, a gente vai estar tentando usar mais usinagem em 2D. E vai também estar tentando usinar não só a usinagem, mas como desenho também em 2D. Então eu já fui adiantado ali, criei um sólido, mas o que eu vou fazer aqui hoje a gente poderia estar fazendo com 2D também. Então eu volto aqui para o plano de topo, né? Nas teclas Alt e os números do 1 ao 7, você pode estar escolhendo o plano, tá? Que você está trabalhando. Então eu estou trabalhando no plano de topo. E se eu for mudando ali do 1, Alt 1, Alt 2, Alt 3, eu vou mudando meu plano de trabalho, tá? Vamos lá. Volto para o plano de trabalho frontal e vou continuar fazendo alguns detalhes aqui, como pedem a regra, né? Vou fazer um círculo central aqui, né? Só para a gente dar uma brincada, num diâmetro de 50 ali. Ok, beleza. Vou fazer um círculo menor. Beleza. De 25, a metade aí. Dou um ok. Ok, beleza. Agora vamos lá. O que vamos fazer agora? Vamos em Extrude de novo, ou em Sólidos, né? Aqui na tecla de cima, Sólidos e Extrude. Vou estar selecionando o meu círculo maior e vou fazer um rebaixo, beleza? Então vou dar OK na minha seleção e vou dar ao invés de um extrudar ou criar corpo, eu vou cortar o corpo, né? E se você ver, ele já selecionou passante ali, né? E não é o que eu quero fazer só, por exemplo, ali metade da peça, vamos dizer assim, né? Metade da peça, beleza, dou um OK, tá lá. Eu já tenho um sólido com um corpo cortado. Tem um outro círculo menor que eu também vou querer fazer a mesma coisa, então eu poderia ter só dado um OK ali, continuado usando a função, mas o legal é a gente repetir, e é por repetibilidade que você vai ficar bom no software, que você vai conseguir usar ele no dia a dia. Vou dar um OK novamente. De novo ele pega a distância que já estava, então tem algumas opções que a gente pode citar aqui. Você pode digitar aqui o valor que você quer de corte, qualquer valor, seja um valor abstrato ou não, né? Olha lá, cortou um valor gigantesco. Ou eu posso colocar, marcar ele aqui como passante e remover o valor aqui, que não vai fazer diferença, ele vai estar como passante. Então eu vou colocar como distância, vou colocar aqui os 90 que está ali, mas tem uma opção também de vir embaixo aqui nessa setinha azul e você achar a posição ideal, aqui no caso de estar fazendo um teste, de estar fazendo alguma coisa que ainda não se sabe a medida certa. Então você pode vir arrastar aqui aquele sólido, e se você perceber, ó, aquele sólido vai se arrastar e vai cortar a peça lá na medida que você quer, e você vai definir a medida por essa reguinha aqui. Como você pode soltar ela aqui e digitar o valor. Vou dar um OK. Beleza, a gente tem o sólido aqui, está pronto, né? O que eu gosto de fazer? Aqui você vai ter que acostumar que tudo que a gente vai usar, a gente na maioria dos casos vai fazer uma seleção por aresta. Na maioria das vezes a gente vai estar fazendo uma seleção por aresta. E você tendo essa aresta desenhada, é muito mais fácil você estar selecionando alguma coisa. Então logo de cara eu já pego esse sólido, hoje vai ser só isso aqui, né? Como vocês viram, pausa, volta, recapitula o vídeo, refaça novamente, chegue nesse sólido aqui. E depois disso você volta aqui em Wireframe. E aqui tem uma opção de você criar curvas em todas as arestas, ó. Eu seleciono o sólido e dou um OK. Beleza. Ele criou curva em todas as arestas, ele perdeu uma tolerância para essas linhas que ele está criando. Eu vou deixar lá uma tolerância de 1 milésimo, né? E vou dar um OK. Beleza, está ali, ó. Todas as arestas do sólido têm uma linha 2D criada. Vamos lá. Ainda na aula 1, para ela não ser uma aula muito longa, vamos selecionar agora um tipo de máquina. Nessas videoaulas que você vai estar acompanhando aí, vamos tentar usar todos os tipos de máquina aqui ao longo do tempo. É óbvio que isso não vai se suceder da manhã para o dia, ou do dia para a noite. Então vamos começar com as opções de fresamento, e vamos ter um longo pacote de aulas de opções de fresamento aqui. Tanto em 2D como em 3D. Aqui eu vou clicar em 1000, né? Aí ele vai perguntar uma lista de máquinas. Eu vou pegar essa default aqui mesmo, que ela não tem configurações de nenhum tipo, mas ele sabe que é uma máquina de fresamento, né? E você poderia estar aqui, ó, editando essa tua máquina de acordo com a máquina que você tem na empresa, aqui em propriedades da máquina, né? Mas eu vou saltar essa aula, que é uma aula mais avançada. Futuramente a gente vai estar fazendo isso. E hoje, no momento, a gente vai estar só despertando a curiosidade de vocês aqui, usando um sólido aqui, usando uma coisa mais simples, tá? Em Stock Setup é o material de criação. Por exemplo, o que você tem que pensar nesse momento? Que aqui é um material que vai estar preso lá na sua morsa ou no seu dispositivo de fixação. Então aqui
é o tipo de material que você vai estar aprendendo lá, se ele é redondo, se ele é cilíndrico, se ele é o sólido da peça já inscrito, se ele é um material fundido, se ele não é. Então aqui é onde você vai inserir o tipo de material que está preso lá. É interessante você entender que o que acontece no software aqui é o real que vai acontecer lá na máquina. Então vamos tentar posicionar já o sólido do jeito, imaginando como se ele estivesse preso na máquina. Vamos começar como se estivesse com um dispositivo Morsa, né? Então aqui eu vou criar uma largura para o sólido, vou criar um comprimento para o sólido e vou criar uma altura. Geralmente, quando você compra um material para estar fazendo uma usinagem ou algo do gênero, você compra um material um pouquinho maior, né, para ter um momento de fixação ali, um pega numa placa, ou talvez um pega numa morsa, um pega numa morsa hidráulica ou algo do gênero. Então vamos estar fazendo aqui um sólido de altura de 100. E aqui, né, como o nosso quadrado tem 90, vamos deixar um sobremetalzinho. Então digamos que você foi lá no teu fornecedor de material e comprou um material com 95 por 95 de comprimento. Vai dar um ok aqui. Beleza, não mudou nada aqui. Mas o que eu costumo fazer? Eu venho em Stock Setup e coloco Display. Ele vai exibir essas linhas de forma tracejada lá e você vai entender aonde está seu sobremetal. Ali, é muito importante que você veja isso para você entender como que você vai executar essa usinagem, com aquilo que eu falei. A programação é uma coisa que você pratica, mas o que fazer, como programar, é uma coisa que você tem que estar todo dia ali praticando, e essa é a real importância. Independente da máquina que você está trabalhando, uma máquina CNC ou não, você tem que entender como fazer a peça, quais são as etapas, né? Então, por exemplo, né, quando eu selecionei a máquina aqui, em Machine, e vim em 1000, e peguei a máquina aqui, né? Ele me deu já as opções de usinagem para essa máquina, né? O software já deixa aqui, por exemplo, as opções de 2D, né? Contornos simples, contornos dinâmicos e etc, né? Mas também o software me dá opções de usinagem em 3D, né? Digamos que a gente esteja trabalhando numa máquina aqui 3 eixos somente, né? Sem o quarto eixo. Então eu poderia usar qualquer uma dessas opções de 3D aqui, e essas aqui também, numa fresadora, CNC, num centro de usinagem, eu poderia estar usando esses tipos de estratégia aqui. Aqui é quando você tem uma máquina multi-eixos, né? É quando você tem uma máquina de 4, 5 eixos para cima aí. Então você pode estar usando essas funções aqui. Beleza? Vamos continuar com a nossa aula aqui. Aqui é só um plus, uma curiosidadezinha que vai aparecendo. E a gente vai estar sempre usando, no início, tentar manter as estratégias 2D. É claro que no meio das videoaulas vocês podem estar pedindo, aí, vocês podem estar solicitando uma peça, uma estratégia em específico que eu possa estar explicando aqui. Mas a ideia é pegar do zero, do básico, e estruturar desde os 2D. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre iniciar com um faseamento para criar um plano de referência da peça. Ou seja, o que é isso, um plano de referência? Todas as minhas ferramentas serão presetadas a partir desse plano de referência. Então é legal você estar iniciando pelo faseamento, porque ao longo da usinagem você vai precisar tirar medidas e vai ter essas alturas aqui com o faseamento já pronto, né? É óbvio que vai ter situações que você vai estar com o material fundido preso na máquina e ele já vai talvez ter uma certa tolerância nessa face, mas eu gosto sempre de regularizar a face, então eu começo por faseamento, né? Ele pergunta aqui para mim, você quer selecionar um encadeamento ou você quer usar o sólido para definir o estoque do material ali criado? Você usa o sólido mesmo, não precisa selecionar nada. Eu falo para ele que eu quero usar o próprio sólido que eu criei como encadeamento e dou um OK, né? Aqui na ferramenta, eu vou estar criando uma ferramenta de faseamento, independente do que você esteja criando aí, do que você esteja trabalhando aí, você cria a ferramenta padrão igual, né? Então, aqui vamos dizer que a gente vai selecionar uma ferramenta da biblioteca aqui. E aqui ele tem milhares de opções de tipo de ferramentas, né? O que você pode fazer para estar melhorando aqui essa loucura que você está vendo aqui é clicar em filtro. Nesse filtro ele dá os tipos de ferramentas que você pode criar e inventar aí no software. Então você pode estar pegando um cabeçote, você está pegando uma fresa de topo, né? Então eu vou ignorar todos aqui e vou pegar uma fresa de topo igual a 20 de diâmetro. Beleza, dou um OK, seleciono ela aqui e dou um OK. Veja que ela veio para a nossa lista de ferramentas aqui na livraria e veio com alguns números aqui, né? Meio absurdos. Esses são os números que vão aparecer no seu magazine. Então, posição 1, o offset aqui é o corretor 1 e o diâmetro offset é o corretor D, que você vai ler lá no centro de usinagem, né? Ele vai ser uma compensação de diâmetro, ele vai compensar na ferramenta 1. Uma compensação de comprimento, ele também vai compensar na ferramenta 1. Então vamos lá, né? Aqui são os parâmetros de corte. Então vamos imaginar que essa peça seja uma peça de alumínio,
mas futuramente eu vou estar ensinando sobre parâmetro de corte, mas hoje é mais para despertar a curiosidade do software. Vamos usar 240 metros, né, nessa fresa de 20. Vamos usar aqui 7 centésimos por faca, né? Ele vai dar um avanço ali. Esse plunge rate é o avanço de penetração ali, que ele vai aproximar da tua peça. Então é a velocidade com que ele para no ponto de segurança e aproxima da sua peça em G1, né? Vou dar um OK aqui. Vamos para a próxima aba, que é o corte, parâmetros de corte. Aqui tem as estratégias de faceamento, então você pode estar usando zigue-zague, você pode estar usando um caminho só, você pode estar usando um passe só, dependendo do teu material e da tua ferramenta que você está faceando, que geralmente é o certo para um faceamento. Você pode estar usando um faceamento dinâmico. Então, todo esse tipo de estratégia você vai encontrar aqui nesse software, como eu falei, que tem milhares de recursos aí para você estar se aprimorando no dia a dia. Aqui, o Along Overlap é quando que a ferramenta vai passar do teu bloco. Eu geralmente coloco para ela passar 55%, né? Ou seja, ela vai sair 11 para fora aqui. Sobremetal no piso eu não vou deixar para dar acabamento, como é uma peça simples de alumínio, eu vou tirar o sobremetal do piso, né? E aqui é o AE, é quanto que ele vai tirar aqui no AE, beleza? Eu vou colocar um caminho só, então ele vai ir, vai retrair, vai voltar e vai ir de novo. Então vamos lá, absoluto, absoluto, absoluto. Em profundidade nenhuma, 0, porque ele vai começar no topo do bloco, então ali vai ser o nosso 0 peça. Eu vou dar um OK. Reparem que ele criou a operação de faceamento, né? Você pode estar fazendo alguns tipos de simulação, né? E para poder enxergar o faceamento na simulação, na sua área de trabalho mesmo, você pode estar clicando naquele comando de simulação e vai dar um play. Você vai ver o caminho que a fresa vai percorrer, né? Tanto no corte como na retração. A parte que ela está em amarelo é a parte que ela está retraindo em G0, e a parte que ela está em azul é a parte que ela está cortando realmente a sua peça, que está removendo o material. Beleza, né? Vamos cancelar aí, já deu para ver legal. Então aqui no final, ao invés de retrair, ela vai até o final e vai voltar cortando. Então o que acontece? Você tem outra maneira de simulação também. Você tem um outro método de simulação que é: você está vindo aqui em estoque, dá uma levantadinha no teu bloco como se você tivesse feito o 0 peça e abaixado a ferramenta para limpar a face. Então você coloca um ponto 0,5 aqui e dá um OK. Ele vai pedir para recarregar a usinagem, você recarrega. E você pode estar simulando aqui via 3D. O que é esse via 3D? Via 3D você vê a usinagem propriamente dita sendo cortada um material de simulação aqui. Só um pouquinho que está carregando aqui. Beleza. Tá aqui o baita, né? Vamos estar clicando ali. Olha lá. Beleza, fez o faceamento, tá ok. Vamos voltar e colocar um pouquinho mais lento para que todo mundo possa ver. Vou dar um OK, ó. Desceu, foi, desceu, passou, né? A fresa está cortando aqui no sentido concordante do material. Então, vamos dizer assim que ela esteja rodando em M3, no sentido horário, e o sentido de corte concordante. Feito o faceamento, a gente precisa estar fazendo um contorno aqui nesse material, né? Então vamos pegar a própria fresa para poder estar fazendo uma usinagem de perfil. A mesma fresa que a gente fez o faceamento, vamos usar ela para contorno. É óbvio que a gente no dia a dia vai estar usando uma ferramenta para desbaste, uma ferramenta para acabamento, mas futuramente a gente vai estar estruturando melhor essa questão de quantidade de ferramentas, quantidade de operações. Então é legal se você focar no básico agora, para poder futuramente ter estrutura para continuar fazendo a parte mais complicada. Então eu selecionei a operação de contorno, ele me pede para selecionar um encadeamento. Eu vou selecionar esse encadeamento, ó. Ele selecionou esse acabamento aqui como um acabamento total. E ele me deu as opções aqui, se eu quero continuar esse encadeamento para baixo, ou se eu quero continuar em 2D, eu pego o vermelhinho, continuo ele em 2D aqui. Ou eu poderia ter alterado aqui também, já selecionado todo ele. Então eu vou mostrar a forma como eu poderia ter feito isso. Eu podia cancelar aqui, vindo aqui em C-Plane e selecionado todo ele. Contorno de... Opa! Ele está com a linha emendada ali, então não vai selecionar tudo. Feito isso, você vai dar OK, né, no encadeamento. Muito cuidado no sentido do encadeamento, que é isso que vai contar o sentido que vai percorrer sua ferramenta. Então, eu vou continuar com os 240 metros aqui de corte. Vou continuar com os 6 centésimos aqui por faca. E vou colocar um contorno simples ali. É óbvio que a gente não vai fazer essa profundidade no dia a dia, mas vou deixar sem sobremetal nas paredes, né, em parâmetros de corte.
entrada e saída da ferramenta não precisa uma entrada e saída tão grande assim, mas para que não deixe aquela marquinha da fresa na entrada e na saída, eu coloco esse overlap. Então ela sobrepõe aqui, como você pode ver, ele apontou aqui pra gente, ela sobrepõe o contorno. E aqui no comprimento de entrada, eu posso estar diminuindo aqui, posso estar colocando aqui uns 3 milímetros e colocando tanto para entrada e habilitando para saída, né? Como eu posso estar colocando aqui num arco, onde ela vai tangenciar na peça, ela vai tangenciar em arco, para não ter um grande esforço, eu posso estar colocando um arco de 1 milímetro aqui e também fazendo isso a mesma opção para saída, né? Então beleza, o nosso arco vai ser um arco tangente, a nossa peça, ele vai chegar, vai tangenciar a peça aqui, vai fazer o perfil e vai sair. Multipasses não vou usar, porque eu vou dar um passe só ali, um alumínio, um material mole, considerando uma operação hipotética, né? Eu vou usar tudo em absoluto, como meu costumo trabalhar em materiais e com medida sempre em absoluto, salvo os casos que não tem opção. Mas então aqui em profundidade de corte, agora a gente vai adotar uma profundidade, porque a gente precisa que ele faça esse contorno até lá embaixo. Vou dar um OK. E como você pode ver, ó, ele saiu do faceamento e foi até o contorno lá embaixo que a gente habilitou, que a gente fez, está lá. A operação de contorno em verde está a entrada, em vermelho está a saída. Vamos dar um Alt 1 e vamos analisar essa usinagem aqui agora, né, por completo. Vamos lá. Fez o faceamento. O nosso comprimento de corte da nossa fresa não condiz com a profundidade da peça. O que a gente pode estar fazendo é estar editando ela ali. Já vamos fazer isso, porque provavelmente ele vai dar problema se você tentar simular ali no 3D. Vai mostrar que pegou o corpo e não o corte da fresa. E foi lá para o contorno, no externo. Ele pausou porque eu girei aqui para vocês verem. Fez a entrada, fez a saída, fez o contorno. Tá lá. Contornou a peça e subiu. Beleza, vou sair aqui. Aqui em contorno, eu posso abrir qualquer uma delas para estar editando minha ferramenta, mas eu posso vir em parâmetros, tem outros caminhos para editar minha ferramenta. Eu vou vir em Tool, vou clicar com o botão direito e vou dar um Edit Tool. E aqui ele vai me abrir uma página onde eu posso modificar a minha ferramenta, onde eu posso estar criando uma ferramenta nova. Então, né, vamos estar zerando isso aqui, Taper Angle, vamos deixar 0. A nossa fresa, vamos dizer que ela só tem um corpo por um diâmetro no corpo, é uma fresa paralela, reta, não tem rebaixo nem nada. Aqui no Cutting Length, no comprimento de corte, eu vou estar aumentando para que favoreça a nossa peça. Ó. Então digamos que ela seja esse tarugo aqui, propriamente dito, essa fresa gigante, né? Comprimento total da fresa, e vou dar um Next. Aqui no Next é onde eu vou colocar a quantidade de cortes que a minha fresa tem. Aqui é onde eu vou inventar a realidade, né? Onde eu vou criar a realidade do que eu tenho no meu setup de ferramentas. Se ela tem 3, se ela tem 4 cortes, qual é a velocidade de corte. Então tudo isso aqui a gente vai estar apresentando para vocês no dia a dia aí das aulas. Vou finalizar. Ele pergunta se eu quero atualizar essa ferramenta e essa modificação que eu fiz para todas as operações. Porque eu tenho uma operação já selecionada com essa ferramenta. Eu dou um OK e digo que sim. Seleciono. Beleza. Ele pediu para mim recarregar a usinagem e eu recarrego. Tranquilo? Aí você pode ver que agora a nossa fresa ela vai estar cortando ali e ela vai ter área útil para isso, né? Para não deixar aquela marca horrível na peça aqui que nenhum patrão aí vai gostar, ninguém vai gostar, nenhum cliente, nenhum resultado final vai gostar dessa marcona aí. Beleza. Temos o contorno, né? Temos o contorno da nossa peça, temos o faceamento, né? E podemos já visualizar ele aqui na operação. Faceou. Aqui você vem em modo verifica cores diferentes para operações diferentes. Beleza. O que significa aquele color loop? Cada tipo de operação ela vai exibir uma cor aqui para que não fique confuso o que você está fazendo. Se eu não selecionasse ali, todas ambas as operações ficariam amarelas. Beleza, vamos para a próxima operação. Aqui, para não ficar me atrapalhando, eu vou tirar essas linhas de usinagem daqui de cima. Beleza, tirei as linhas de usinagem. E agora aqui eu vou estar fazendo uma entrada em hélice aqui, né? Então ele já me disse aqui que eu vou fazer só operações 2D por enquanto. Helix Bore, né? Eu vou selecionar o círculo que eu quero estar fazendo, né? Selecionei. Ele pegou o arco do diâmetro de 50, eu dou um OK. Aqui é onde eu vou configurar a operação. Tool. De novo, vamos usar a mesma ferramenta, os mesmos parâmetros de corte, né? Tá lá os parâmetros de corte. 7 centésimos por faca, né?
E aqui está os parâmetros de corte. Eu não vou deixar sobre metal na cavidade, digamos que é uma peça com bastante tolerância, zero rugosidade, não pede rugosidade. Então não vou deixar sobre metal para dar um acabamento. Aqui o que está dizendo aqui para mim é o quanto que ela vai descer em uma volta. Em uma volta que ela está descendo 3 milímetros. Vamos colocar 1 milímetro para ficar uma hélice mais suave, né? Aqui na profundidade final qual é a porcentagem do avanço que ela vai fazer o último passo. Então ela desceu, desceu, desceu e vai dar um pelo mais lento ali no final, né? Vai tirar um pouquinho de material de uma forma mais lenta ali. Então eu não quero isso também, eu quero usar 100% do avanço que eu programei lá no começo. E beleza. E aqui a profundidade de corte, absoluto, absoluto, absoluto. E a profundidade de corte que eu vou estar usando. 45, dou um OK. Aí se você simular, a nossa fresa fez a cavidade ali, né? Tá ali. O que pode estar acontecendo, né? O que a gente vai fazer agora é um teste, saber se a nossa fresa é muito pequena para esse diâmetro. Se ela for pequena para esse diâmetro ou se for grande demais, dá problema em ambos os casos. Como ela é uma fresa muito pequena para esse diâmetro, ela está deixando um pino aqui. Esse pino aqui não é ideal numa usinagem, não é legal, até mesmo porque diminui o escoamento de cavaco. E no final, ainda por cima, quando ela faz a saída da fresa, ela está quebrando aquele pino ali. Então aqui a gente já vai logo de cara colocar um multipasses aqui na operação, em Cut Parameters, aqui. Aí ele pergunta qual que é o número de passes que você quer, né? Desbaste barra acabamento. Eu estou usando só o desbaste e vou deixar simplesmente o desbaste, não vou selecionar o acabamento dessa vez. Eu quero 2 passes e ele me dá a opção de qual é a distância desses passes. Eu imagino ali mais ou menos, pela experiência, que aquele pino seja um pino de 10, 15, mas teria a possibilidade de eu medir ele. Mas eu vou colocar um 15 milímetros aqui de espaçamento. Vamos ver se ele chegou a fazer. Não chegou a fazer, então é menor ainda do que eu pensava. Vamos colocar 5 aqui de espaçamento, né? Aí, fez 2 rampas. Vamos fazer o teste novamente, para que a gente não quebre a fresa lá na máquina. E vou dar um OK. É óbvio que eu posso pausar também, como essa operação ela já foi selecionada, já foi executada e está certa, eu posso estar saltando elas de operação em operação. E agora eu vou dar play só na operação desejada. Então ela fez um primeiro desbaste, observe que saiu o pino no desbaste, e ela deu um segundo desbaste ali, acabando a cavidade. Então vou sair aqui. Então o que acontece, né? Ainda ficou ali aquele círculo interno ali para a gente estar fazendo. Eu vou estar tirando aqui as linhas de usinagem para me visualizar melhor. Vou analisar aqui mais uma ferramenta que vocês vão estar aprendendo aqui. Vou analisar esse círculo, né? Eu vou vir a clicar na ferramenta. Eu posso selecionar a tecla F4, se eu não me engano. Opa, não é habilitada nesse software. Então é costume da minha SK Mapping lá. Eu posso analisar a entidade, que eu posso clicar aqui. Analisei. Ele me disse que é um diâmetro de 25, é um diâmetro a ser interpolado por 25 de diâmetro. Beleza, então a minha fresa vai dar conta de fazer isso aí também. Ao invés de estar vindo aqui e criando uma nova operação de desbaste em círculo, né, eu posso estar fazendo aqui uma cópia deste e colando ele logo embaixo, né? E agora eu só edito os parâmetros. E quais são esses parâmetros? São o encadeamento, né? Eu posso estar vindo por aqui, né? Tanto como eu posso estar vindo por aqui, geometrias selecionadas. Eu clico aqui 2 vezes. Eu posso estar apagando essas aqui ou editando essas aqui. Então, tem diversas situações aí. Eu posso estar deletando essa e selecionando a de baixo, né? Eu deletei essa, eu cliquei em cima e apertei Del. Selecionei a de baixo, um diâmetro de 25 e vou dar um OK. Ele pediu para mim recarregar a usinagem. É óbvio que não vai dar certo com aqueles parâmetros de corte que a gente estava fazendo. Então eu vou vir em parâmetros logo de cara. Em Cut Parameters ou Rogue barra Finish, desbaste barra acabamento. Eu vou estar tirando esse número de passes aqui, porque o meu diâmetro já é pequeno o suficiente para caber a minha fresa ali dentro. Então um passe só é necessário. E 1 milímetro por desbaste ali na volta tá ótimo, né? Vou dar um OK. E o que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai recarregar essa usinagem e vai me exibir essa hélice, né, de cima até os 50 ali. Então eu tenho que editar também a profundidade de corte. A profundidade de corte minha passa a ser 90, vou clicar lá embaixo. Então eu poderia ter digitado aqui menos 90, ou como eu poderia selecionar aqui em Depth e clicar onde eu quero, né? Opa, não foi. Posso selecionar Depth e clicar menos 90, né? Vou dar um OK. Aqui a gente tem uma otimização a fazer. Como já está pronta a cavidade maior,
Não faz sentido eu começar no vazio desde cima. Não faz sentido. Então eu já paro a usinagem por aqui. Vou em encadeamento, né? Ou encadeamento não, perdoe. Vou em parâmetros de cortes. Vou em profundidades, topo de bloco, em linking parameters. E vou colocar um topo de bloco para minha fresa já na profundidade de 50 ou de 45 que está pronta. E vou dar um OK. Vou recarregar a usinagem. E beleza. Ela começou a menos 45 e terminou a 90 lá na nossa usinagem. Como ela não passou aqui, mas chegou ali embaixo a saída vermelha, como você pode ver. Beleza, fechei a pastinha ali. Então, cada pastinha dessa aqui significa uma operação. Cada pastinha dessa aqui significa uma operação dessa peça, que quando todas juntas selecionadas e exibidas, vai fabricar essa peça na simulação via sólido. Como vocês podem ver, eu posso estar pulando, as que já foram verificadas. Ó. Vou saltar aqui. Essa já foi verificada, essa já foi verificada. O de primeiro diâmetro de 50 já foi verificado. O segundo diâmetro de 25 está lá. Beleza. Fecho. E agora, para estar finalizando essa peça e fechando com chave de ouro, o que eu faço? Eu fecho essas pastinhas aqui, deixo ela certinho. Tiro a visualização das linhas de usinagem, das linhas de corte. Eu vou estar fazendo mais uma operação que é bem interessante e é um dos motivos a gente estar usando o software para agilizar a nossa programação. Eu vou estar selecionando aqui na parte de 2D, clico para baixo aqui, mais um contorno. E agora eu vou fazer diferente, eu vou selecionar esse encadeamento aqui, né? Selecionar esse encadeamento aqui. OK. Ao invés de dar OK na operação, eu vou dizer para ele que eu terminei esse encadeamento e quero começar um novo. Então, End. E começo esse novo aqui. Beleza? End de novo. Né? Vou dar um OK. Vamos lá. Aqui eu vou estar criando um escariador ou um chanfrador, dependendo da sua região ou dependendo do tipo de compra de ferramenta que você vai fazer. Você pode estar selecionando essa ferramenta aí. Posso estar criando aqui também, ó, criar a ferramenta. E eu vou criar aqui, ó, uma ferramenta de chanfro, né, para estar quebrando aqueles cantos ali, aproveitando o CNC para tirar a peça acabada da máquina. E vou dar um Next. Ele me pergunta o diâmetro do meu escariador, né? Então aqui, dependendo do escariador que você tiver na tua fábrica, na tua empresa, ou que você tiver disponível no teu setup, você configura o seu escariador. Vai dar um Next, um Finish. E vou colocar os parâmetros de corte aqui. Vamos imaginar que ambas as ferramentas são de metal duro. Então, como eu estou trabalhando em alumínio, e posso jogar parâmetros de corte altíssimos. Ainda está sendo bem humilde esses parâmetros de corte que estão sendo jogados aqui. 7 centésimos por faca. E vamos lá. Ambos o software já identificou que a próxima ferramenta é a 2. Então, na sua operação, você vai numerando aqui de acordo com o que você tem no seu magazine, ou de acordo com o que aparece aqui, né? Ou que você está tendo montado lá na máquina. Aqui, lembrando, é o número da ferramenta, aqui é o H, né? Que determina o comprimento lá no centro de usinagem, e aqui é o D, que determina a correção de diâmetro no centro de usinagem. Beleza. Em parâmetros de corte, ao invés de nós fazermos agora um contorno simples, nós vamos clicar em 2D, vamos ver algumas estratégias que existem em 2D, e vamos pegar um contorno em chanfro, né? Vamos fazer uma quebrinha de canto de 5 décimos, só para não cortar a mão ali do próximo que vai pegar a peça. Em entrada e saída da ferramenta ele já veio pré-configurado mais ou menos como eu tinha feito na última, né? Multipasses OK, voltamos aqui, o overlap está ali para não deixar sinal na peça. Linking Parameters, agora a gente não vai adicionar profundidade, o próprio software já entende que é um contorno de chanfro, então quando você der um OK, ele mesmo já vai habilitar as profundidades desse contorno. Assim finalizando-nos a nossa peça. Como você pode ver a última usinagem, né? Tá aqui a baita. A gente pode estar simulando ali o contorno de chanfro. Desculpe, o computador está dando uma travadinha, eu não sei o que está acontecendo. Olha lá, a ferramenta está pegando na peça, ó. Aí, beleza. Beleza. Então, vamos visualizar isso de forma 3D agora. Aí. Lembrando a vocês que esse software é um software pago. Você obtém ele na versão gratuita para treino. Esse software aqui, com esses treinamentos que a gente vai estar colocando, vai atender a alguns anos desse software. Por exemplo, o Mastercard X9, o Mastercard X5, né? Alguns anos desse software. Então tá ali. Os cantos estão quebrados, né?
É óbvio que vai ter algumas modificaçãozinhas, mas você pode estar, né, se habituando, mexendo. E é isso aí. Terminamos a usinagem dessa peça. Fica para a próxima videoaula já fazer o estopamento do fundo aqui e tá acertando o comprimento da peça e chanfrando a parte de baixo, né? Mas fica para a próxima videoaula. Eu vou salvar aqui minha peça, beleza? Ele pergunta o local, ele salvo na área de trabalho, né? Peça treino. Façam o mesmo, porque daí eu pego a próxima peça e ao invés de voltar a estaca zero, a gente pode estar editando essa aqui, como a gente pode estar começando uma nova. Obrigado. O link para download do software vai estar disponível na descrição do vídeo, né? Eu vou estar deixando alguns contatos na descrição do vídeo também para que você entre em contato comigo, tire suas dúvidas, né? Além de tirar suas dúvidas, se estiver precisando de uma assessoria ou algo do gênero. O que faríamos agora se fosse gerar esse código para passar para a máquina? Simplesmente você clicaria em selecionar o pós-processador, você vai dar um clicar aqui, porém como essa é a nossa versão é demo, né? Ele pergunta aqui para você, ó, isso requer uma versão, né, que não seja a versão demo, né? Leia mais no site da Mastercam e etc, né? Mas isso é muito simples de resolver, muito fácil de resolver. Pode estar entrando em contato comigo e ficamos por aqui.